estamos passando uma fase nesse tempo. Existe uma nova estação, um novo tempo. Essa semana houve um novo decreto, aonde nós estamos podendo abrir as nossas portas e receber os nossos irmãos com 100% da nossa capacidade. Isso representa um tempo aonde nós conseguimos passar em meio à tempestade. E nós temos que dar uma resposta nesse tempo, porque se eu e você, nós não morremos de Covid, nós ficamos aqui nessa terra, é porque nós temos que dar uma resposta para esse tempo. Deus quer algo comigo e com você, especificamente comigo e com você. Eu estive internado lá 9 dias, e no dia que eu saí eu não conseguia comemorar, porque muitas pessoas ficaram lá. Eu falei, mas eu não posso pensar que eu saí porque Deus me ama mais do que as outras pessoas. Será que é isso? Será que eu vou comemorar? Nossa, Deus foi muito bom comigo e foi ruim com as outras pessoas. Será que é isso? Nós que estamos hoje aqui de olhos abertos e respiramos, nós temos uma responsabilidade muito grande. Porque se Deus cuidou de nós até aqui, é porque Ele quer algo comigo e com você especificamente. O pastor Marcos chega hoje de viagem, e eu fiquei encarregado de trazer uma mensagem hoje. E eu sei que Deus tem algo muito poderoso para nós. Estão me ouvindo bem aí? Estão me ouvindo bem? Eu creio que Deus tem algo muito poderoso para nós nesta manhã. E eu queria que vocês abrissem a Bíblia comigo no livro do Gênesis. O pastor Marco fala que eu falo muito no livro de Gênesis. Tomaram café hoje de manhã? Os visitantes que estão aí conseguiram pegar o café hoje ou não vieram um pouquinho mais tarde? O café às 9 da manhã. Eles não espalham muito, que senão... Amém? Gênesis 12. Então, o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Até aqui, feche seus olhos mais uma vez. Gostaria que você orasse comigo, que a gente conseguisse fazer um período de silêncio, de pouca movimentação nessa manhã. Então feche seus olhos aí, vamos orar por essa palavra. Vamos lá, que eu quero ouvir vocês orando. É muito bom quando você ouve a voz da igreja orando. Sim, Jesus, eu concordo com essa oração, Senhor. Fala conosco nesta manhã, Senhor Jesus. Isso, Jesus. Traz as mentes cativas para a Tua voz nesta manhã, Senhor Jesus. Libera algo novo e fresco sobre a Tua igreja, Senhor Jesus. Nos abençoa com a Tua voz, Senhor Jesus. Eu me coloco disponível, Pai, para aquilo que o Senhor quer falar nesta manhã, Senhor. Quero que o meu eu seja sucumbido para que o Senhor fale livremente nesse lugar. Nos ajuda, Senhor Jesus. Humildemente nós pedimos, Senhor Jesus. Vem e fala conosco nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Essa é uma passagem muito conhecida, que é onde Deus faz algumas promessas para Abraão. E Deus diz para Abraão o que está prometido para ele. Que Deus vai fazer dele um grande povo, que ele será abençoado, e as pessoas serão, as outras famílias serão abençoadas através da bênção de Deus na vida de Abraão.
como nós lemos aqui em Gênesis 12. Deus olha e Deus, esse lado está pesado aqui, né? Deus escolhe Abraão. Aqui nós já estamos no capítulo 12 de Gênesis, então tem uma trajetória até chegar no capítulo 12, aonde Deus olha e fala: eu escolhi alguém que eu vou abençoar, e através da bênção que eu vou dar sobre a vida dele, outras pessoas serão abençoadas. Então a bênção de Deus vem sobre um homem, mas a bênção de Deus vem sobre um homem, mas ela é estendida sobre todos os outros homens. Consegue me entender? Então, eu vou falar um pouco antes de chegar no capítulo 12, para que a gente entenda o porquê que Deus estava escolhendo alguém. E eu li bastante esses dias, e o que eu vou falar aqui nessa manhã, é algo que eu já venho construindo há algum tempo, que é um pouquinho que eu leio, eu vou escrevendo, um pouquinho que eu leio, eu vou escrevendo. Então, isso que eu vou falar nessa manhã não é algo que eu peguei essa semana que eu falei, não, eu acho que é isso daqui que Deus quer falar para a gente, mas é algo que eu venho construindo e venho guardando. E ontem à tarde eu já sabia muito bem aquilo que eu ia falar, porque já é algo que eu vinha construindo e guardando, e uma hora eu sabia que Deus ia me dar um sinal que é para esse tempo, e eu entendi que é hoje que eu tenho que liberar isso sobre essa igreja, sobre nós. E Deus escolhe um homem. Deus sempre pegou a humanidade para junto fazer alguma coisa, desde quando Deus criou Adão e Eva. Deus poderia muito bem ter criado as coisas, e as coisas, da mesma forma com que Ele falou, haja, todas as outras coisas podiam haver através da palavra de Deus, mas Deus coloca o homem dentro do jardim para que o homem desenvolvesse um papel naquilo que Deus tinha criado. E desde sempre foi assim. Deus desenvolve uma plataforma primeiro, depois Deus coloca o homem naquela plataforma, e Deus dá autoridade para aquela pessoa desenvolver aquilo dentro daquilo que Deus criou. E foi isso que Deus fez com Adão. Por exemplo, em Gênesis não tinha chovido ainda, enquanto não tinha o homem dentro daquele espaço, porque precisava que alguém exercesse uma função no momento que a chuva caísse, porque seria necessário cultivar aquele lugar, desenvolver uma operação naquele lugar. E para que, como não tinha ninguém, então algumas coisas não tinham acontecido ainda, porque precisava de um homem para poder exercer um papel naquele lugar. E o homem, nós, sempre estamos exercendo alguma coisa, não só religiosamente, nem tanto religiosamente, muitas vezes mais fora, e essa dualidade errada que nós entendemos, que às vezes nós estamos exercendo algo dentro da igreja, e temos um papel fora da igreja, mas na verdade, nós somos apenas uma pessoa que exerce um papel, e isso faz com que sejamos um só, dentro e fora da igreja. As pessoas às vezes acham que é gato, né? Tem 7 vidas, minha vida profissional, minha vida sentimental, minha vida espiritual, minha vida material, mas na verdade nós temos uma vida, e essa vida em nós, quando nós desenvolvemos o nosso sacerdócio, todas as outras vidas, todas as outras coisas, todas as outras operações estão incluídas dentro desse papel. E tudo que nós queremos na vida é exercer algo, fazer algo e ser reconhecido por isso. A gente estuda para alguma coisa e começa a entrar no mercado de trabalho para sermos bons naquilo, para que as pessoas olhem e falem, nossa, esse cara aí merece um aumento de salário, esse cara tem que ocupar um lugar melhor, esse cara é bom. E nós buscamos, pela nossa natureza, desenvolver uma excelência, para que as pessoas também vejam isso na gente, e para que eu, no lugar aonde eu estou, eu consiga somar. Porque para se fazer algo, por exemplo, em qualquer área, é necessário vários profissionais para que um produto saia, ou para que uma obra saia, ou para que algo saia. É necessário várias pessoas que desempenhem um bom papel para que aquilo aconteça. Só que muitas vezes nós vamos desenvolvendo algo dentro da gente, que nós começamos a trabalhar e começamos a fazer as coisas para um fim aonde eu receba, e na verdade não é isso. Como o pastor Marco já falou, a gente trabalha 30 dias para chegar no final do mês, você acreditar que você vai receber. No final do mês não, né? Ainda passa mais 5 dias úteis, daí que você recebe.
E a gente acostumou a desenvolver algo para receber algo. Só que quando nós pegamos essa execução, ela não cabe dentro da Bíblia, porque como que eu vou exercer algo para receber algo? E eu quero que vocês leiam comigo no livro de Ezequiel, no capítulo 28. E eu já vou começar a construir o cenário para que a gente entenda lá em Gênesis 12. Todos encontraram Ezequiel 28, 12. Ezequiel 28, 12. Filho do homem, todos acharam aí? Agora eles colocaram. Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor. E agora aqui Ezequiel, como profeta, vai falar: você era modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, cardúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitas de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você está no monte de Deus, no monte santo de Deus, e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você, e por meio do seu amplo comércio você achou-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei humilhado para longe do monte de Deus e expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você se corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Até aqui tá bom. Estava falando de quem aqui? De quem? Fala mais alto. Perfil de Lúcifer. E Lúcifer, uma das atribuições a Lúcifer é que ele era o sinete da perfeição. Sinete era um tipo de anel que se carimbava aquilo que o rei concordava, aquilo que estava certo, aquilo que estava errado. Então, em alguns lugares, Satanás, Lúcifer, em algumas traduções da Bíblia, em alguns lugares, ele era conhecido como o cara da perfeição, como alguém que dizia o que estava certo, o que estava errado, o que era como se fosse um ISO 9001, isso aqui sim, isso daqui não. Mas aqui também fala da forma com que ele se perdeu, como que um anjo se torna diabo. Como que um anjo se torna diabo? E a queda de Lúcifer foi-se porque ele se viu como alguém que desenvolvia um papel muito bom e nele não se achava nenhum defeito. E ele olhou para ele e falou: eu não estou sendo visto como deveria. Por quem eu sou, o lugar que eu ocupo não estão me valorizando por aquilo, por quem eu sou, porque aqui em Ezequiel fala tudo de quem ele é primeiro, e depois fala do orgulho, que ele conseguiu olhar para si, e ele conseguiu olhar para Deus e falou: eu acho que Deus não está operando da forma correta. Eu posso montar o meu time, e começar a fazer as coisas a partir daquilo que eu estou vendo sobre mim. E no momento em que Lúcifer começa a olhar para dentro de si, ele começa a achar todas as qualidades que de verdade ele tinha, mas ele acha que aquilo que ele tinha de bom fazia com que ele fosse superior, fez com que
um anjo se transformasse em demônio. Consegue me entender até aqui? Ah, mas também, né, o cara era o diabo, né, o cara, né, um rabo, né, um chifre. E logo depois, nós lemos aqui também que ele foi lançado fora de lá. E em Gênesis, quando a serpente se encontra com Eva, a serpente questiona Deus para Eva. É isso mesmo que Deus falou, que vocês não podem comer nada? Satanás, toda vez que ele quer fazer algo e nos prejudicar, ele nunca vai falar sobre a maldade, mas ele sempre vai falar de uma bondade mentirosa. Ele sempre vai falar de algo que não é verdade, mas de uma forma com que ele quer mexer dentro do coração, assim como ele fez com Eva, para que Eva olhasse e falasse: gente, será que é isso mesmo? Lúcifer olhou para ele e viu que ele fazia de tudo, e ele olhou e falou: acho que Deus não faz de tudo por mim. E quando eu entro em qualquer relação onde eu acho que eu estou fazendo de tudo e a outra pessoa parece que não está retribuindo, eu começo a transicionar fora daquele lugar. Porque quando Lúcifer começou a pensar daquele jeito, ele foi transicionado, ele foi jogado fora daquele lugar. E quando eu entro numa relação, num relacionamento, num casamento, onde eu olho que eu estou fazendo de tudo e parece que a outra pessoa não está fazendo nada, eu começo a ser expulso daquele lugar. Um casamento termina no dia que a outra pessoa olha para dentro dela e fala: gente, eu sou bom demais e a outra pessoa não me valoriza. Isso chama-se síndrome de Lúcifer. Olhar para si e ver tudo bondade, e olhar para o outro e não conseguir enxergar da mesma forma. É engraçado que em Gênesis, na queda do homem, Eva e Adão, preste muito bem atenção nisso, Eva e Adão, eles caem numa conversa primeiro da serpente, mas eles caem querendo ser parecido com quem? Com quem? Eu acho que não é isso que Deus está falando não, Eva. Eu acho que vocês não podem comer isso daí. De nada. Ela falou assim: não é isso não. Na primeira tentativa, até que aquilo que nós conhecemos da religião nos ajuda. Não, isso daí não é verdade não. Igual nós estamos resistindo até agora a essas ideologias. Não, isso não é verdade. Não, nós vamos lutar firme como igreja. Nós entendemos aquilo que Cristo está falando. Mas Satanás, ele não para por aí. Vamos ler lá, Gênesis 2, é melhor. A gente entende melhor. Gênesis 3. Gênesis 3, no verso 2, onde Eva já está respondendo, quando a serpente fala: vocês não podem comer nada. Daí que ela responde: podemos comer do fruto das árvores dos jardins. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. E daí no verso 4, a serpente fala: certamente não morrerão. Olha só o que a serpente fala sobre Deus. Deus sabe que no dia em que deles comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. E quando Eva olhou para aquela árvore, até que isso é apetitoso, até que isso é bom.
Mas quando eles comem daquilo, serpente faz a mesma coisa que aconteceu com Lúcifer, a mesma coisa que aconteceu com ele, com Satanás. Ele quer imprimir no coração de Eva e Adão. Ela quer que eles olhem para dentro e vejam aquilo que eles têm, aquilo que eles são. E a partir disso, eles olham, verdade, nos falta algo. E através disso que eu vou fazer, eu vou conquistar isso. A serpente não chega e fala assim: Eva, eu tenho uma fruta que é top. E a hora que você comer, primeiro bocado vai nascer um chifre, no outro vai nascer outro. A hora que você terminar de comer essa fruta, vocês vão ficar igual o diabo. Daí vai vir um monte de fogo, vai ser um inferno a vida de vocês quando vocês comerem disso daqui. Não, ele fala: comam e sejam parecidos com Deus. Vamos um pouquinho mais para frente, em Gênesis 4, quando Caim e Abel. Gênesis 4, 2. Voltou a dar à luz, dessa vez a Abel, o irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das partes gordas da primeira cria do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu o rosto e se transtornou. E o Senhor disse a Caim: por que está furioso? Por que se transtornou o rosto? Deus reprovou a oferta de Caim e aprovou a oferta de Abel, correto? Correto ou não? Não. Deus primeiro aceita Abel e a sua oferta, e depois Deus rejeita Caim, e depois Deus rejeita a oferta, porque Deus já está mostrando um sinal, que não é a partir daquilo que eu posso desenvolver e fazer para ser aceito, mas é quem eu sou, primeiro eu sou aceito, e depois eu desenvolvo algo, aí sim. Porque Satanás estava querendo imprimir algo, que vocês podem conquistar o coração de Deus através daquilo que vocês fazem, e isso não é verdade. Deus não quer aquilo que eu e você podemos fazer a partir da nossa bondade, mas Deus quer conhecer quem somos, e depois da nossa identidade comprovada por Deus, Ele olha: agora sim eu consigo aceitar aquilo que vocês estão fazendo. Dois irmãos, Abel levando a sua oferta para cá, em direção a Deus. Abel com a sua oferta indo em direção a Deus, e Caim com a sua oferta estava indo em direção ao diabo? Sim ou não? Que direção que Caim estava levando a sua oferta? Para onde? E como alguém que está levando uma oferta junto com o seu irmão diante de Deus, por causa que Deus não aceitou a ele e a sua oferta, ele olha e fala: eu vou matar esse cara. Eu ia puxar uma sardinha do lado do pastor Adilson, que está meio calvinista hoje aqui, mas vai dar muito... Porque Deus já tinha visto o coração de Caim antes mesmo dele entregar aquela oferta, antes mesmo dele fazer algo. Então Deus já está olhando para nós antes mesmo de eu fazer algo, antes mesmo de eu executar algo dentro do meu casamento. Deus já sabe o que eu vou fazer, porque Ele conhece o meu coração. Uma esposa, ela não quer um marido que um dia vá: não, amor, hoje eu estou legal, né? Vai ser tudo massa. Porque uma esposa, ela tem expectativa que ela tenha um marido em dias bons e dias ruins, ele esteja atrelado à palavra de Deus. O resto que acontecer, vai acontecer, mas eles vão estar atrelados à verdade. Nós não precisamos de pessoas do nosso lado que tenham intensidade somente, mas nós precisamos de pessoas que tenham constância. Constância é muito mais importante do que intensidade. Quantas pessoas que nós
Já vimos, primeiro dia de trabalho, meu Deus do céu, o cara, os velhos da empresa falam, quanto tempo vai durar isso aí? Né? Ele é intenso, mas ele não é constante. E Deus reprovou Caim, ele ficou bravo com Deus. Eu não vou falar, tá, pastor Marcos? Caim já estava chateado antes, já, né? E ele ficou errante pela terra. Ele falou assim: Deus, os caras vão me matar agora. Deus falou: não, eu vou colocar um sinal e ninguém vai te matar. Daí Caim foi embora, pegou o seu pendrive. Pode falar, pai? Daí ele virou caminhoneiro. Falou: não, eu vou sair errante lá. Brincadeira. E Caim saiu. Abel foi morto. Mas esse que eu quero chegar, irmão, que o desenvolvimento das coisas a partir daquilo que eu acho sobre mim, e achar que eu vou conquistar Deus através daquilo que eu posso fazer, vai dar errado. E não adianta falar: eu vou na igreja, sou crente. Não é sobre aquilo que eu e você podemos fazer, mas só é sobre aquilo que Ele já fez, e eu e você podemos entender quem somos dentro desse papel e desenvolver algo a partir daquilo que eu entendo de mim, que eu entendo de Deus. Porque quando eu não sei quem é Deus, eu começo a fazer um monte de coisa entre linhas dentro do Evangelho para que Deus me aceite. Só que daí eu chego diante de Deus, Deus vai falar: bom dia, Caim, tudo bem? De novo eu sou rejeitado. E segue aqui Gênesis. Abel é morto, Caim tem filho, ele coloca o nome de filho dele de Enoque, mas não é aquele Enoque que subiu. Ele coloca o nome do filho dele de Enoque, e depois ele constrói uma cidade e coloca no nome da cidade o nome do filho dele. E Caim segue. E daí nasce o outro filho de Adão, que é Sete. E em Gênesis 6, mais uma vez, a humanidade está corrompida. Vamos lá ler em Gênesis 6. Estão conseguindo entender, irmão? Está tranquilo? Mas já vai chegar na parte mais legal. Gênesis capítulo 6. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhe mais agradaram. Até que se fala: não, volta lá no 1. Até que não está ruim, porque Deus mandou crescer e multiplicar. Parece que, né? Mas daí, aqui fala que os filhos de Deus viram as filhas dos homens. Eu fui procurar estudar, e cada um fala uma coisa. Um fala que tem um monte de coisa, eu não quero entrar nisso daqui. A parte que eu vi, que a maioria das pessoas concordam, é que aqui os filhos de... Por que não fala que todo mundo ali era filho de Deus? E fala que os filhos de Deus escolhiam entre as filhas dos homens, porque as duas gerações começaram a crescer, a geração de Sete e a geração de Caim. E depois de Caim veio Lameque. Caim era tão ruim que Deus falou: se alguém matar, eu vou castigar 7 anos. Você viu isso daí? E daí veio, acho que é um neto, bisneto de Caim, Lameque. O cara era tão mais ruim, que ele chamou as mulheres dele e falou assim: eu matei um cara porque ele me fez mal, e o outro porque me pisou, alguma coisa assim, e eu matei os dois, e agora eu quero ver, quem me matar vai ter 70 vezes 7 de maldição. Eu sou bravo, eu sou ruim. Essa era a descendência de Caim. O que nós podemos aprender aqui? Que se nós operamos alguma coisa boa ou ruim, os nossos filhos vão avançar mais ainda naquilo que nós já fizemos. Consegue entender? Então aqui, meus irmãos, alguns teólogos dizem que os filhos dos homens filhos de Deus eram da descendência de Sete, e os
as filhas dos homens eram da descendência de Caim. Então os filhos dos homens começaram a olhar para essas pessoas que não caminhavam mais segundo aquilo que Deus tinha falado. Porque Caim já dá um sinal para Deus, quando Deus fala para ele: Caim, seu irmão, fala assim: eu vou cuidar do meu irmão, eu sou cuidador do meu irmão. Ele já dá uma diretiva que aquilo que Deus falou no jardim do Éden, ele já não ia fazer, porque Deus falou que o homem ia cultivar e ia cuidar, e ele falou: por acaso eu sou cuidador do meu irmão? Então ele já sai da identidade de cuidador e começa a viver a sua vida independente. Então quando filhos de Deus começaram a procurar as filhas dos homens, é porque eles já não tinham mais aliança com Deus. Só que a forma com que eles procuram ali, aí mesmo, os filhos dos homens, eles o quê? Os filhos de Deus viram o quê? Vamos voltar de novo. Os filhos de Deus viram. Exatamente. Quando, no começo aqui de Gênesis, na minha epígrafe fala a corrupção da humanidade. Quando Deus observa que as coisas começavam a caminhar dessa forma novamente, é porque aquilo que aconteceu no começo de Gênesis estava acontecendo novamente. Vamos lá no capítulo 3 de Gênesis novamente. Eu quero que vocês percebam a forma com que Eva começou a observar. No Gênesis 3, no verso 6. Quando a mulher o quê? Quando a mulher o quê? Quando a mulher viu, e nós lemos ali em Gênesis 6, quando os filhos de Deus viram que aquilo agradava aos olhos, eles começaram a escolher daquelas mulheres para ele. No hebraico é o mesmo verbo. Quando Eva começou a olhar e viu que aquilo agradava aos seus olhos, ela podia escolher daquilo ali, que aquilo ali ia se agradar. É a mesma coisa que estava acontecendo em Gênesis 6. As pessoas estavam olhando e escolhendo aquilo que agradava. Isso é um sinal, porque aqui fala que, em Gênesis 6 fala que havia corrupção já na humanidade. E Deus decide a partir disso fazer o que em Gênesis 6? Fazer o quê? Fazer o que em Gênesis 6? Dilúvio. Destruir a humanidade, porque ele sabia que a humanidade caminhava novamente para uma queda. Calma que eu já vou chegar lá em Gênesis 12, tá? Eva foi guiada pelo apetite do momento e perdeu a eternidade. Eva foi guiada por algo que ela achava que faltava para ela, e ela pegou daquilo, e ela consumiu aquilo, achando que aquilo ali ia dar para ela algo, mas na verdade aquilo que ela colocou para dentro dela fez com que ela, em vez de ganhar algo, perdesse algo. Toda vez que nós colocamos algo em nós para saciar algo momentaneamente, nós corremos um sério risco de perder algo eternamente. Toda vez que pelo desespero ou pela necessidade eu consumo algo que eu não deveria, aquilo ali toma o espaço daquilo que é verdadeiro dentro de mim. Eu fui no mercado, saí de serviço, fui no mercado e encontrei um rapaz aqui da igreja, e ele estava com um saquinho de chips, daquele menorzinho ainda, o cara, ó. Eu falei: o que é esse chips? Ele falou assim: eu estou com fome, é para dar uma enganada na fome. Muitas vezes nós comemos coisas que não tem nada de nutricional, para apenas saciarmos algo momentaneamente, enganosamente. Consumimos algo que sabemos que não vai fazer bem para nós e não vai resolver o nosso problema, mas nós consumimos aquilo e aquilo toma o espaço daquilo que é verdadeiro. É sobre isso que Deus estava falando aqui. Sobre construir algo momentaneamente pela necessidade, porque achar que eu preciso, e aquilo é apetitoso aos meus olhos, então eu posso escolher na prateleira do supermercado do mundo aquilo que é melhor para mim, e perder algo daquilo que é de Deus.
dias eu cheguei com sede em casa, abri a geladeira. Eu falei para a Priscila: tem só coate aqui, metade de uma coate sem gás. Daí ela falou assim: não, tem algo melhor. Eu falei: nossa, uma coca gelada. Ela falou: não, água. Vou um golinho d'água agora aqui para... Muitas vezes eu quero matar a sede com algo momentâneo que não vai fazer tão bem assim como aquilo que já está disponível, que é daquilo que Deus já criou para mim. Você consegue entender? Não, eu vou dar uma melhorada ainda, vou colocar gelo e limão na coca, porque daí mata a sede melhor. Eu vou dar uma incrementada naquilo que está disponível, porque eu já enjoei daquilo que é verdadeiro. Preciso de sentir o gásinho saindo pelo nariz. Eu já contei uma vez aqui, mas uma vez lá na empresa, finalizou o disco, quase nunca acontece, né? Foi comprada uma costela passar para os meninos lá, e a costela veio meio gorda assim, e eu não consigo comer muito carne gorda, porque a idade já está batendo, né? E o fígado velho está baleado. E eu estava com fome, eu vou comer essa costela aqui, eu tô com fome. E assaram a costela, comi bem, falei, comi mal um pouco. Daí falei, antes de ir embora, vou comer só mais um pedaço. Comi. Falei, Priscila, já estou indo para casa. Tá bom. O que eu vou sair da empresa, o pastor Maico me mandou uma mensagem: 20 minutos eu preciso falar com você, e nós vamos sair jantar. Você sabe, né, irmão, que o crente, ele tem umas provas, né? E ele complica ainda. Eu falei, tá bom. A barriga, a costela até aqui, a gordura estava no céu da boca ainda da costela. Sabe aquela costela que você come, que depois é assim no céu da boca? Cheguei em casa, mas não deu 5 minutos, ele já buzinou. Daí entrei com a Priscila no carro, ele falou assim, nós vamos no rodízio. Quem falou esse aleluia é a maior verdadeira que eu já ouvi hoje. Gente, eu falei, Senhor, libera tudo que está aqui, porque eu preciso comer. Porque não é todo dia, né, que vamos conseguir. Sentei na mesa, fiquei esperando só a minha parte boa, né? Fiquei conversando, falei, pelo menos se eu conseguir comer um pedaço de picanha, eu vou ficar bem felizão. Chegou a carne, irmão, não... eu tentei ainda, o crente é insistente, né? Quando ele está errado, ele é insistente também. Falei, não, eu vou comer. Não conseguia comer. E aquilo foi batendo uma tristeza em mim. Foi batendo uma tristeza em mim. Porque se eu soubesse, se eu acreditasse naquilo que Deus tinha para mim, eu não teria. Se o pastor me mandou uma mensagem antes e fala, nós vamos no rodízio, eu não tinha nem almoçado. E muitas vezes a gente absorve coisas que não deveria e não cabe espaço naquilo que é verdadeiro, porque nós já não acionamos, não olhamos a mensagem que Deus já nos mandou. Filho meu, não precisa nem almoçar, porque aquilo que eu estou preparando vai ser no final do dia, vai ser na hora que eu estou falando. Eu estou preparando algo que vai ser de cair os queixos, mas Deus, eu já comi. Eu preparei uma mesa, da qual as pessoas não vão acreditar naquilo que eu preparei para você. Mas Deus, não cabe aquilo que o Senhor tem para mim, porque eu estou cheio de outras coisas. Vai chegar Vamos abrir lá em Gênesis 11 agora já está perto, você viu? Já vai acabar, irmão. Falta pouquinho. Gênesis 11, 3. Amém? Disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem.
Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os... Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os... Assim o nome de Deus será famoso. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Foi chamado ali os engenheiros, todo mundo, os pedreiros, falaram: nós vamos construir um negócio aqui, vai ficar top. Vamos construir um negócio que nós vamos chegar até o céu. E a hora que nós chegar lá no céu, nós vamos colocar uma placa com o nome de todo mundo lá em cima, lá, para que a gente fique famoso. E daí, Deus foi trabalhar disfarçado de fiscal de obra. E Deus embargou a obra. Não importa a direção que eles estavam construindo, mas é com qual coração eles estavam construindo. Não importa a direção que se está caminhando, como Caim e Abel. Não adianta a direção que está se caminhando para se dizer que está se entregando algo, mas o que manda é com qual coração que eu estou exercendo isso. Deus veio e falou assim: a obra parou, vou espalhar todo mundo, ninguém vai conseguir, vou acabar com os grupos do WhatsApp, ninguém vai conseguir se comunicar aqui, vou mudar as linguagens, ninguém vai se entender. Eu vou mudar tanto que ninguém vai se entender, nem marido e mulher quase vai se entender. E Deus mudou, e as pessoas não conseguiam se comunicar. E Torre de Babel não deu certo. Aí desde lá, como eu falei, Deus teve problema com Lúcifer na operação, com Adão e Eva na operação, com Caim e Abel na operação. Depois, com a humanidade toda em Gênesis, e Deus escolhe alguém como Noé para construir uma arca, homem justo e íntegro. Achou Noé para construir a arca. Mas daí já aqui em Gênesis 11, os homens de novo: não, nós vamos construir algo, nós precisamos construir algo porque nós precisamos ficar famoso. Depois os caras vão ver nós lá nós fazemos um podcast, e os caras vão ouvir nós vamos ficar famoso pra caramba. E daí nós chegamos em Gênesis 12, onde nós lemos no começo, onde Deus começa a olhar e a procurar, falar: gente, eu preciso procurar alguém que se pareça comigo, a ponto de exercer a sua função a partir daquilo que ele é. E Deus escolhe Abraão. E Deus vai tentar de novo com a humanidade: farei de você um grande povo e te abençoarei, Abraão. Depois de tudo que aconteceu, Deus ainda olha na humanidade e fala: eu estou procurando alguém do qual eu preciso derramar as minhas bênçãos, e as bênçãos minhas sobre essa pessoa vai se espalhar por toda a terra. Mas por que Deus escolhe Abraão? Deus faz um monte de promessa para Abraão, depois promete um filho para Abraão. E depois Abraão tem esse filho, né? Demorou, mas teve esse filho, que é Isaac. E daí ele olha e fala: cara, até que enfim, obrigado Senhor, eu, minha esposa e a nossa bênção aqui. Demorou tanto que Isaac faz parte de mim, é algo que eu aguardei tanto que faz parte de mim. E Deus coloca Abraão à prova. E eu preciso saber se Abraão tem um coração disposto, porque aquilo que eu preciso derramar é forte, é grande, vai alcançar várias pessoas, mas eu só estou procurando um coração disposto. Mas disposto ao quê, Deus? Sendo que teve um monte de gente disposta. Caim estava disposto a entregar, mas não é disposto a fazer, é disposto a ser. E Deus coloca Abraão à prova. Vai, Abraão, me entrega o seu filho.
Vai, Abraão, me entrega algo importante. Abraão, me entrega algo que faz parte de você. Porque se você fizer isso e entregar o seu filho, você vai estar sendo parecido comigo. Eu preciso de um coração, apenas um coração disposto. Eu não quero execução de serviço. Eu preciso de um coração disposto a entregar aquilo que é mais importante. Porque eu não quero o seu filho, eu só quero o seu coração. E através dessa atitude, eu vou entender que o seu coração está pronto para receber todas as bênçãos. Porque aquele que está disposto a entregar aquilo que é mais importante, jamais vai segurar as minhas bênçãos. E as minhas bênçãos vão alcançar toda a terra. Eu sinto muito, meu irmão, mas aquilo que Deus quer derramar sobre você não é só para você. Não é sobre você. O Evangelho, a Bíblia, aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está fazendo, não é somente sobre você. Ele procura um coração disposto, porque aquilo que Ele vai derramar não vai ser somente sobre nós, mas vai abalar essa cidade primeiro. Eu não confio numa pessoa que tenha coragem de entregar o seu filho. Poxa, o cara tem coragem de entregar o filho, imagina entregar eu então. Eu não consigo confiar. Sabe por que Deus entregou o seu filho e foi tão difícil? Sabe por quê? Porque Ele não entregou somente Jesus. Ele se entregou naquele lugar. João 1 fala que o Verbo se fez carne. O próprio Deus desceu na terra e caminhou na terra. E no momento em que Cristo foi crucificado, é um Deus que desceu na terra e foi crucificado. Por isso que quando Abraão entregou, ele não ia entregar apenas Isaac, falar assim, mata esse piá aí, um comedor de feijão a menos. Mas era algo dele, algo que ele esperou muito tempo, algo que fazia parte da sua vida. Ele entregou e colocou disponível para Deus. É por isso que ali em Gênesis 3, em Gênesis 4, de Caim e Abel, por isso que Deus rejeita primeiro os caras. Porque não há ninguém que consiga entregar nada para Deus sem antes ter se entregado para Deus. Ninguém consegue construir nada em nome de Deus sem antes ser reconstruído por Deus. Eu quero reconstruir a minha família. Então seja reconstruído por Deus nessa manhã. Eu quero reorganizar as minhas coisas, a minha vida. Então primeiro seja reorganizado por dentro nessa manhã. Preste muito bem atenção, todo e qualquer avanço na vida de um cristão, ele está atrelado ao altar que você está construindo, ao altar que está sendo levantado. O altar, ele define trono, trono define governo. E numa casa, numa igreja, aonde se constrói um altar para Deus, Deus vem com o governo sobre esse lugar. E a cidade, ela é estabelecida através do governo de Deus, através dos altares que são levantados. A última passagem que eu quero ler está em Gênesis 26, no verso 25. Tomara que esteja certo, porque se eu não sei se eu anotei. Está certo. Isaac, aquele que quase foi passado o machado, né? Isaac construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor, e ali armou acampamento, e os seus servos cavaram um poço
Isaac observa a forma com que o pai era. E a primeira coisa que Isaac faz quando ele chega naquele lugar, ele levanta um altar. Depois que ele levanta um altar e invoca o nome de Deus, ele constrói uma tenda, ele constrói o acampamento. E depois eles cavam um poço. Então primeiro se constrói um altar, depois se constrói um lugar, e depois se constrói um poço, que por gerações as pessoas tomaram água desse poço. Quer saber o que as outras gerações vão beber? Quer saber o que as outras gerações vão ter? Qual altar nós estamos levantando hoje?